Gente, sabe quem eu tô esperando? Vocês nem vão acreditar. Venham logo, porque eu tô esperando o Alexandre Garcia. Já já vou chamar o Alexandre. Só tô esperando vocês. Ele vai entrar aqui pra gente conversar sobre esse dia. E que dia, não? 24 de abril de 2020, inesquecível. Quanta coisa aconteceu, né? Tudo ok. Áudio, tudo ok, tudo ok. Ok. Ai, Então graças a tá. Deus. Então, gente, Então para vai, a sua contar análise. para vocês o que eu fiz. Eu anotei aqui tudinho que eu ouvi do Sérgio Moro e às 17 horas eu anotei tudinho que eu ouvi do seu Jair Bolsonaro. Então, parece que a gota d'água dessa crise política que se soma à crise sanitária, que se soma à crise econômica que virá, É, né? Tem por nome Maurício Valeixo, o diretor-geral da Polícia Polícia Federal. Federal. Né? Ele disse ontem, e eu usei isso no meu YouTube, para 27 superintendentes que já estava cansado, que queria ir embora. E que já tinha avisado o Sérgio Moro que queria ir embora. Eu cheguei a usar isso. Pô, ele está querendo ir embora e o pessoal está fazendo tititi, né, dizendo que o Sérgio Moro vai sair por causa disso. Mais tarde eu lembrei até, Leda, a revista Caras vai parar de ser impressa em papel. É mesmo. Não aguentou a concorrência do noticiário político. É verdade. Hoje eu falei para uma amiga minha que escreve novela, eu disse a ela, você vai ter dificuldade, porque esses políticos não dão mole para autor de novela, Então, eles são aí eu, campeões. aí eu pensei que isso fazia parte do noticiário político, essa história de saída do Sérgio Moro. Aí aparece, ele convoca para as 11 horas da manhã, eu penso, puxa, é para anunciar o novo chefe da Polícia Federal. Né? Aí ele chega lá com uma cara triste, anunciando que ele está indo embora. Porque o Bolsonaro não cumpriu a carta branca que havia dado a ele, que realmente havia, perdão, o cacófono, havia dado essa carta branca em novembro de 2018. Ele disse, olha, o Bolsonaro vai trabalhar comigo, não sei o quê. Eu dei para ele uma carta branca. Ele pode nomear quem quiser. Né? Pronto. Então, Sérgio Moro disse que ele não cumpriu a carta branca, que o surpreendeu e que ele ficou sabendo pelo Diário Oficial que o Valeixo tinha sido exonerado e ainda estava escrito erradamente que ele havia pedido. Né? Aí saltemos para as 17 horas. Aí Bolsonaro diz o seguinte, falei com Valeixo ontem à noite, ele concordou comigo ser exonerado a pedido. Né? Eu tinha conversado com o Sérgio Moro na véspera, Sérgio Moro queria tudo bem, eu topo a saída do Valeixo, mas com o nome que eu indicar. Né? Aí Bolsonaro disse, por que não o nome que eu indicar? Ou o nome que nós dois chegarmos que nós dois chegarmos a um acordo. Né? Bom, versão de um e versão de outro. Aí Moro contou de manhã que Bolsonaro vinha há tempos insistindo na saída do Valeixo e que já tinha se metido no superintendente do Rio de Janeiro, queria afastá-lo. Aí Bolsonaro hoje disse, eu quis, sim, eu falei isso, porque ele não estava investigando a história do porteiro lá do meu condomínio, não estava investigando a história que disseram lá, que o cara que matou a Marielle, a filha era a namorada do meu filho, não sei o quê. Eu queria que investigasse isso. Queria que investigassem também quem está atrás da facada do Adélio. Essa E por versão que do eles não Bolsonaro. investigam essas coisas? Eu não entendo isso. Se o Pois cara é é. diretor da Polícia Federal, por que ele não faz isso? É o dever de casa dele, não é? Pois é, aí o Moro diz assim, pois é, Bolsonaro disse que precisava de um sujeito para quem ele pudesse telefonar para saber das coisas que estão acontecendo. Né? Eu não, e o Moro, em outras palavras, disse, olha, não vou admitir que alguém queira acompanhar investigações. Aí o Bolsonaro, às 5 da tarde, né, às 5 da tarde, como dizia o Garcia Lorca, Verdade, às 5 da tarde. aí aí, às 5 da tarde, o Bolsonaro diz assim, não, peraí, eu não quero saber de investigação, eu quero informação estratégica
para governar, de informação de inteligência da Polícia Federal, né? Como eu tenho informação de inteligência do Exército, da ABIN, né? Todo presidente precisa disso. Para isso existia lá atrás o SNI, que, aliás, foi criado no governo João Goulart, diga-se de passagem. Bom, jura? Nossa, ficou tão marcado pelo Golbery, né? Então, mandou o Golbery para Washington. Aliás, antes do João Goulart, Juscelino. Mas tudo bem, isso é outro assunto. É outro assunto. Mas aí Bolsonaro alega isso. Aí tem algo muito importante que Bolsonaro, ele diz que Bolsonaro queria se meter, queria saber o que a Polícia Federal estava investigando e tal. Aí o Bolsonaro se vinga e conta o seguinte, que eu acho isso também muito grave, que Moro concordou em perder o Valeixo, mas que se mantivesse o Valeixo até novembro e depois o nomeasse ministro do Supremo. Foi Bolsonaro que disse isso, não sou eu. Eu até acho que Bolsonaro tem que comprovar isso, né? Diz o Bolsonaro que nunca pediu para blindar alguém da minha família. Por quê? Porque na hora que Moro fala que ele quis tirar o superintendente do Rio de Janeiro, a gente pensa logo no Carlos e no Flávio Bolsonaro. Esse superintendente está querendo pegar os dois, né? É a afirmação do Bolsonaro. Eu não estou dizendo que isso seja verdadeiro, nem o que seja verdadeiro o que está dizendo o Sérgio Moro. Mas uma coisa muito grave é que diz o Sérgio Moro: eu fui surpreendido, o Valeixo não pediu para sair, né? Fui surpreendido. E o Bolsonaro diz o seguinte: olha, eu posso demitir sozinho, porque a demissão veio sem assinatura do ministro da Justiça. Em geral, ou seja, sempre vem a assinatura do ministro, que é o superior imediato do sujeito demitido, né? Claro que quem pode mais, pode menos. O presidente da República pode demitir um funcionário lá embaixo, se quiser, passando por cima do ministro, né? Ele é que é o chefe. Mas aí o Bolsonaro diz assim: eu falei ontem à noite com o Valeixo, né? E ele admitiu, permitiu que fosse a demissão a pedido. Então, essa é a condição, né? Ele disse que só pediu, a cobrança dele foi para o caso. Bom, outra coisa, que ele reclamou de Sérgio Moro numa reunião de ministros, perante todos os ministros: por que você não toma nenhuma atitude com aquela mulher lá de Araraquara que foi agredida e algemada, com as prisões na praia do Rio de Janeiro, com o comerciante lá de Teresina? Do Piauí. Esse comerciante, eu fiquei quase que eu passei mal vendo aquela cena. Quase mataram aquele rapaz. O governador Wellington Dias me mandou um e-mail dizendo que ele não tem nada a ver com isso. Que foi o pessoal da segurança sanitária do prefeito do PSDB que chamou a PM e que ele já instaurou inquérito para saber em que condições foi feita a prisão. Não precisa fazer inquérito, é só olhar as imagens, né? As imagens são claríssimas. Pois é mais ou menos, talvez seja mais ou menos isso. Então, eu diria, as pessoas que julguem, né? Eu lamento muito, acho que foi uma grande perda para o governo Bolsonaro. Sérgio Moro é um ícone, é um símbolo da luta contra a corrupção. Eu não sei se Bolsonaro vai conseguir um outro do tamanho de Moro para botar no lugar, né? E vai ter que... Vai ser difícil. Do tamanho de Moro vai ser muito difícil. E vai ter que mostrar claramente que a Polícia Federal, como as Forças Armadas, é uma instituição de Estado, não é uma polícia a serviço de governo, né? Que está a serviço da lei, e principalmente no combate à corrupção, que é o grande mal que nos abateu nesses últimos anos. E que não nos deixou ainda, né? Está longe de deixar. Não nos deixou ainda. Agora, aí vem mil especulações, né? O presidente Bolsonaro, hoje de manhã, tomou café da manhã com 6 deputados, ontem conversou com 8, pessoal do DEM, do PSD, do PP, do R, do Até o ACM Neto foi lá hoje de manhã. Foi? Que é uma grande figura, aliás. Eu não conheço, não, pessoalmente. É uma grande figura. Olha, é um herdeiro de ACM sem digamos assim, a dureza do ACM. Esse é político. Esse é político.
Ah, vou Mas, enfim, tentar falar com ele. Depois você tendo o contato dele, depois você me dá? Para eu esteve, tentar fazer claro, uma live esteve com com o ele. Bolsonaro. Pode ser da assessoria de imprensa, assim, eu falo numa boa. Pois é, e estava acontecendo isso no momento que o Bolsonaro estava conversando com esse pessoal todo do Centrão. Quando eu vejo lá o Valdemar da Costa Neto, né, aí eu penso no Deng Xiaoping. Lembra do que o Deng dizia? Não importa a cor do gato, desde que ele mate o rato. Ai, meu Deus! Né? Então, tudo bem, vai conseguir voto lá no. Estou precisando de apoio lá no Congresso. Agora, o Nossa, que não pode fazer é descumprir o compromisso dele com os eleitores, que ele não pode entregar ministério nem estatal para partido político, é ainda mais no verdade. ano eleitoral, que está todo mundo querendo dinheiro para fazer campanha. Desesperado, né? Né? E também, Alexandre, ele não pode esquecer, a gente não pode esquecer que o Bolsonaro foi eleito com algumas bandeiras. E ele hoje falou nessa fala dele, que o Moro é anti-armas e é a favor do aborto. Isso foram bandeiras realmente de campanha do Bolsonaro. A favor do aborto, eu não sei, eu acho que ele falou de uma senhora que o Moro nomeou que é a favor do aborto. É, Agora, mas ele claramente falou que o anti-arma. Moro era anti-armamentista e é favorável ao aborto. Pois é, Eu eu acho que ele moro falou, aqui na eu área vi. rural, né? Então, é a boa companhia que eu tenho aqui para espantar pessoas que tentem vir para cá, né? Então, é uma questão básica de defesa pessoal, desde o início, quando a gente morava na caverna. Era todo o direito de defender a família dentro da caverna, né? Então, bom, mas isso é outra questão também, que não vem ao caso, mas, claro, todo ministério tem que se afinar com o presidente, porque É, eles são empregados do presidente, que, por sua vez, é empregado de 58 milhões de eleitores. Né? Esse é o fio da democracia. Eles concordaram com esse homem, bom, ele disse que vai fazer aquilo que a gente quer que ele faça. Então ele tem que fazer. Né? É isso. Alexandre, nós não temos uma imprensa investigativa mais, né? O jornalismo investigativo não anda fazendo muito sucesso, porque era preciso investigar isso, né? Ver quem está Claro, falando a verdade, né? Não é claro. fundamental? Onde está a verdade? Né? A grande Pois é, pergunta. Onde está a verdade? Ouvimos os dois lados. Eu mostrei os dois lados aqui para vocês. é Né? verdade. Ouvimos os dois lados. Isso é básico. A gente aprendeu lá quando a gente Não é? era foca, né? Que tem que Quando a ouvir gente era jovem, né? Tinha cabelo todos os lados, preto. todos os lados. Só que só tem que ouvir o meu lado. Esse é um comportamento muito comum na internet atualmente, né? Não Só tem querem nenhuma ouvir o novidade. lado, só querem ouvir a porção que concorda com o seu pensamento. Pois Não, é. tem que ouvir os dois lados. E qual é a novidade de ouvir o próprio lado? Nenhuma, zero novidade. Zero, Não né? aprendeu nada. Para Tem que quê? ouvir o outro para aprender alguma coisa, meu Deus. Pare com o espelho, né? É Agora, verdade, vai se olhar no espelho. e fala com o espelho. Agora, me diz uma coisa, Alexandre, a hora do Moro tomar, do Bolsonaro querer trocar o presidente, o diretor da Polícia Federal, e a hora do Moro pedir demissão foram totalmente inadequadas, né? Ambos errados. Inadequados, ambos intempestivos, É. eu diria, né? Pô, gente, já tem crise suficiente, para que mais uma? Nós É, temos uma crise sanitária e já começamos a ter uma crise uma crise econômica séria. econômica. Né? Econômica que eu digo é social, porque Eu as pessoas também. têm renda. Né? De uma crise sanitária que é ultra polêmica, porque as pessoas ainda não sabem o que é isso, nem É. como tratar. Né? Tem mais essa. Né? Mas a esquerda está pedindo impeachment. Você acha que tem chance do impeachment passar? Bom, a primeira coisa é o Rodrigo Maia, né? O Rodrigo Maia é o dono. O Rodrigo Maia é dono da agenda, é quem engaveta ou não engaveta, ou põe a votação. Né? Como tem engavetado, né? Pois é, isso é bola de cristal. Não adianta a gente querer imaginar o que se passa na cabeça do Rodrigo Maia. Isso é próprio os meus colegas hoje são todos telepatas, eles sabem o que pensa Bolsonaro, o que pensa Moro, qual é a intenção de Moro. É um negócio incrível, né? Uma telepatia incrível. Leitores de pensamento. Né? Eu não arrisco fazer uma coisa dessas. Mas eu vi na TV que Alexandre, acho que é Ramadem o nome,
Era o presidente da ABIN, que vai ser o diretor da Polícia Federal. É delegado da Polícia Federal. Ele vai ser o diretor da Polícia Federal, pelo que eu vi na TV. Não sei Pois se... Tem que ficar muito claro que Polícia Federal ou Forças Armadas são entidades de Estado, não estão a serviço de governo, são entidades de Estado a serviço da lei, da Constituição, dos poderes constituídos, né? E que tem que estar acima de discussões políticas ou de tititi político, tem que estar acima disso, né? Isso serve tanto de recado para os governantes quanto de recado para eles próprios. Tem que pensar nisso, do que eles representam. Eles representam o Estado brasileiro. Eles não representam uma ideia política, uma doutrina política. Não? Essa que é a verdade. E o que você acha que... Eu sei que você não tem bola de cristal, mas você acha que o Moro vai abraçar a carreira política? Ele tem tudo para isso, né? Para ser um candidato à presidência da República na eleição de 22, por exemplo. Deve estar cheio de partido já de olho nele. Nossa! Porque é um tremendo Ele disse que vai candidato. procurar emprego, né? Ele disse que vai procurar emprego. Ele não é mais juiz, renunciou para assumir. Ele queimou, ele derrubou as pontes, queimou as caravelas, queimou os navios. Não pode mais voltar para a magistratura. Ele não tem sequer registro na OAB do Paraná para exercer advocacia, né? Jura? Mas ele pode fazer palestra e ganhar muito dinheiro, né? Pode, evidente, pode ser consultor, pode, sei lá, trabalhar no escritório de advocacia da mulher dele, né, como consultor, né? Ele tem um nome, um senhor nome. Ele tem um capital político também gigante. Tem, e vai ser atraído. Agora, eu não vi ainda uma declaração de Lula, porque eu estava pensando assim, olha a relatividade dos conceitos, né, no tempo, né? Parece que Lula está elogiando o Sérgio Moro e Bolsonaro usando palavras de Lula para bater no Sérgio Moro. É incrível. Me mandaram uma... Eu não sei se vai estar nesse telefone aqui. Olha aqui, se está difícil para você, imagina para os petistas que agora estão entre defender o Moro para acusar o Bolsonaro ou acusar o Moro de golpista e acabar, por consequência, defendendo o Bolsonaro. Me mandaram isso hoje. Eu lembro sempre de uma frase do Churchill, na Segunda Guerra, que disse que se aliaria até com o diabo para combater o Hitler. Então, tem gente que se alia de qualquer lado contra um objetivo comum, né? Para combater o Bolsonaro, qualquer pessoa se alia até ao coronavírus. Mas tem uma união da esquerda querendo o impeachment fortemente, né? Diz que o Randolfo Rodrigues também protocolou. Já tem acho que a Joyce Hasselmann também protocolou um pedido de impeachment. Já são, sei lá quantos pedidos de impeachment. Eram 34 de hoje de tarde, então deve ter mudado para 42. Pois é, eles perderam um Moro e querem um Mourão, é isso? Como é que será, né? Como será? Como será o amanhã, né? Não sabemos. Mas ficaremos atentos, né, Alexandre? Pois é, estamos atentos. Vamos procurar sempre os fatos, a verdade, para informar as pessoas que estão... E os dois lados. Compartilhem das nossas conversas. Muito obrigada, tá?